Muito bom dia, meninos. Estamos aqui para fazer a devolutiva, né, das questões de ciências humanas, de filosofia, do último questionário que vocês responderam, tá certo? Esse assunto que a gente vem abordar trata-se de Sócrates, né, para a gente conhecer um pouco a obra dele, né, cidadão ateniense de extrema sabedoria, extremo respaldo diante da sociedade, que trouxe, né, questionamentos, inquietações que vigoram no mundo tanto oriental quanto ocidental até os dias de hoje. Então, a primeira questão aí, eu trouxe uma questão do Enem de 2017, em que vocês teriam que analisar, né, de acordo com a obra dele, e aí ele traz um fragmento de um texto no qual ele pede para que você relacione esse fragmento do texto com o modo de vida socrático, né? E aí ele traz aí as opções, né? Os 5 itens, questões do Enem são 5 itens, e aí a gente vai julgar o item que é correto, ou seja, o modo de vida socrático, nesse caso aí, corresponde ao item B de bola, sustentação do método dialético, que de início Sócrates tinha esse diálogo, na verdade, entre os seus seguidores, as pessoas que estavam que seguia os ensinamentos dele, né? Só posteriormente foi que ele veio colocar em prática a maiêutica, que nada mais é do que dar luz, questionar de forma mais interiorana, de forma mais subjetiva, as pessoas, porque até então ele fazia perguntas, inclusive conhece-te a ti mesmo é uma frase muito atribuída à obra dele, a qual ele fazia com inquietações, de fato faziam perguntas, só que ele não se contentava com as respostas que obtinha, ele achava que todas elas já vinham de conceitos já pré-estabelecidos e era algo muito superficial. E ele, diante de todo o seu questionamento, ele queria algo mais profundo, algo mais denso. Daí ele ter proposto inicialmente o método dialético, né, para posteriormente vir se vincular à maiêutica, né, que são obras de Sócrates, tá bom? Então, primeira questão, item B. Na segunda questão, a gente dá continuidade à obra dele, né, do Sócrates, e aí ele pergunta como é que se relaciona a vida, né, os ensinamentos dele com a filosofia. E aí a gente vê como item correto aí, tá? Deixa eu colocar aqui as opções, pronto. O item correto para essa segunda questão é o item D, onde a gente coloca aqui de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. Lembrando que Aristóteles, Sócrates e Platão são o tripé da filosofia, né? Então não tem como estudar filosofia sem passar pelos ensinamentos desses três grandes filósofos, não só na contemporaneidade, né? Mas desde quando já no século V, século IV antes de Cristo, até os nossos dias de hoje, certo? Então, falar de Sócrates relaciona-se ao diálogo, se relaciona à dialética, se relaciona à maiêutica, ok? A terceira questão também se relaciona aos ensinamentos dele, onde a gente tem aí só sei que nada sei, né? Uma frase atribuída a ele, no sentido de relacioná-lo também à filosofia. E aí, dessa terceira questão, a gente tem o item A, aquele que se reconhece como ignorante, torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Ou seja, partindo do reconhecimento, através das perguntas, das inquietações que Sócrates fazia para as pessoas, ele não se contentava, ele achava que o fato da pessoa se reconhecer como ignorante, ou que deva buscar conhecimento, que deva buscar justificativas mais plausíveis para os seus próprios questionamentos, isso na verdade já era uma luz que se abria, que se colocava. E aí, reconhecer-se como ignorante ou que devesse buscar mais conhecimentos era o ponto principal para que as pessoas saíssem da sua zona de conforto, para que elas não se acomodassem e de fato fossem em busca de conhecimento. Partindo daí, né, o conhecimento dessas pessoas. A penúltima, perdão, a quarta questão, ela também se relaciona ao método que ele escolheu, né, da forma, do ponto de vista metodológico, na qual Sócrates colocou. E aí onde a gente vem na segunda, como se fosse a segunda parte dele, do trabalho dele,
A maiêutica, né, pressupõe a contraposição dos argumentos, ou seja, uma vez questionado, o próprio filósofo, ele colocava, fazia o questionamento seguinte para que a pessoa refletisse sobre a sua resposta anterior. Então, acabava por gerar argumentos em cadeia. E aí, o interlocutor, no caso, se colocava em reflexão, né, diante de tudo aquilo que o filósofo colocava, né, argumentava dele mesmo, tá bom? Então, quarta questão é o item A. E por último, a quinta questão, nós temos aqui também a respeito da obra dele, certo? E a quinta questão nós também temos, deixa eu botar aqui para vocês, pronto, é enunciado, e aqui nós temos as opções, ok? A opção da quinta questão também corresponde ao item A, onde diz que o método usado por Sócrates consistia em um exercício dialético, cujo objetivo era livrar o interlocutor do erro e do preconceito, com o prévio reconhecimento da própria ignorância, levá-lo a formular conceitos de validade universal. Era buscar dentro dessas pessoas, era essa a principal meta dele, de Sócrates, buscar nas pessoas com que elas refletissem e buscassem a verdade dentro delas mesmas. Né? Então, conhece-te a ti mesmo era fazer uma análise, uma avaliação da pessoa diante do que ela tem como conhecimento, ok?